homenagear esse menino. Já quero dar uma informação. O novo prazo para a renovação da CNH foram alterados pela resolução número 805 do CONTRAN. A partir do 1º de janeiro de 2021, os condutores que tiverem CNH vencida no período de 2020 terão até 12 meses para renovar essa documentação. Quero pedir ao secretário Milton, o pessoal da infraestrutura, a rua Matias Calvo, Zédio Antônio dos Santos, Laurival Vieira e Júlia Rosa Conrado, já se encontram assim, ó. Em cima da calçada, lixo, sofá, guarda-roupa, resto de obras, mato alto. Então, a gente pede uma atenção ao secretário Milton, o Jailson e todo o pessoal da infraestrutura. Na rua Passos Filho, tinha ali uma infiltração, foi arrumado as lajotas, a comunidade agradece e a gente mostra aqui. No dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial à Luta contra a AIDS. Então, pessoal, vamos continuar se cuidando. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Alexandre. Próximo vereador, vereadora Arlindo da Silva Castro. Eu declino da fala, senhor presidente. Vereador André Guesser. Obrigado, presidente. Boa tarde mais uma vez às vereadoras, os vereadores e o público que nos assiste na TV Câmara e também nas redes sociais. Eu quero trazer novamente um assunto que para mim é um dos mais importantes que a administração de São José, inclusive o vereador Orvino está aqui no plenário, que é o prefeito eleito, que é uma das coisas que mais nos preocupam, que é a questão do desenvolvimento urbano de São José. A gente tem que olhar de uma forma muito séria, com muita prioridade a isso, vereador. Inclusive, sugiro que tenhamos uma secretaria que pense o desenvolvimento urbano de São José, que não seja a Secretaria de Infraestrutura é a que executa, mas que tem que ter uma Secretaria de Planejamento Urbano, né, que não é a função que se encaixa a Secretaria hoje de Projetos Especiais, para a gente pensar de fato no nosso meio urbano, na mobilidade de São José. Uma coisa que tem me incomodado muito é que a gente sabe, vereador Lemos, que sempre acontece de que tem uma grande obra no município e daí o empreendedor faz a coisa de maneira errada, daí faz de maneira errada, tem uma contrapartida pública, né, uma permuta, mas se a gente ficar vivendo nessa de ter essa contrapartida, a gente vai ter um município cada vez mais adensado como é de São José. Hoje eu passei ali naquela geral esqueci o nome do CTG Os Praianos, onde estão construindo mais um grande condomínio ali. E eu passo e eu fico olhando, eu fico assustado, porque para onde é que vai todos aqueles carros, daqueles apartamentos que estão ali, se a rua não foi feito, não tem um projeto de alargamento? Como é que vai ficar ali daqui a 10 anos? E tantos outros lugares que a gente roda aqui em São José e a gente vê que não tem um planejamento urbano. E isso é uma coisa muito séria. Existem vários lugares em todas as regiões de São José de que tem problemas de que foram construídos de forma errada, mas que já estão consolidados. Inclusive, o Poder Executivo tem que mandar na próxima gestão um projeto para a gente fazer a regulamentação daquilo que já está consolidado. Mas não dá mais para que obras que são novas, que estão começando, que ali na frente se descubra que tem algo errado e daí vai ter uma contrapartida. O
o cidadão foi lá e invadiu uma área que é de APP. Por isso, ele vai continuar naquela área da APP e, em contrapartida, ele vai construir uma creche. Se a gente ficar sempre nessa, vai chegar 2030, 2040, ninguém mais anda em São José. Porque nós não temos um planejamento de verdade urbano da nossa cidade. Não existe um lugar hoje que a gente vai em São José que a gente não pegue uma fila gigantesca, seja na Serraria, seja na Potecas, seja na Forquilinha, seja no Sertão do Maruim, seja no Centro Histórico, seja no Cobrasol, em todos os lugares. Porque nós somos uma cidade territorialmente muito pequena e muito adensada. É a nona maior a cidade que está na posição nona de mais verticalizada do país. Então, eu dei esse exemplo ali daquele grande empreendimento da MRV, porque eu não consigo visualizar um espaço urbano para uma construção daquele tamanho, por mais que a retórica seja, não, mas é o desenvolvimento urbano, é o desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda. Eu concordo, mas isso tem que ser tudo muito planejado, porque a gente não pode pagar caro por isso. Não é por conta de que vai gerar empregos durante um determinado período, para daqui a 5, daqui a 10 anos, a gente vai ter uma cidade cada vez mais feia, que a gente não consegue se deslocar de um lado para o outro. Então, que a próxima gestão, o presidente, que é vice-prefeito eleito, pensar com carinho numa secretaria, numa diretoria, de fato, de planejamento urbano para a nossa cidade. E cobrar do governo federal e do governo do estado que a gente consiga dar um jeito nessa BR-101, que é uma vergonha, vereador Nino. É uma vergonha. Não tem horário, não tem dia, que não tenha fila aqui no Morro do Avaí de quem está vindo da Palhoça em direção a São José, que vai para Biguaçu, que não esteja tudo parado e a gente precisa dar um basta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Próximo vereador, vereador Antônio Lemos. Mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham essa sessão importante do dia de hoje, quarta-feira, uma das últimas do mês de dezembro desse mandato. Eu gostaria, senhor presidente, vereadores que nos acompanham ainda e demais munícipes que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, de fazer um rápido comentário sobre esse grande assalto que houve em Criciúma, essa situação que tornou-se internacional e, obviamente, chama a nossa atenção, além de ser no estado de Santa Catarina, a proximidade com São José e uma realidade que parece estar se tornando comum no Brasil. Na terça-feira foi em Criciúma e depois já houve um assalto similar no Pará. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o que a mídia e os grandes jornais de Santa Catarina acabaram denominando como o maior assalto do estado de Santa Catarina. O maior assalto do estado de Santa Catarina foi a Ponte Hercílio Luz, sem dúvida alguma, incontestável e na frente de todos os demais assaltos do nosso estado. Talvez o segundo maior assalto do estado de Santa Catarina foi a questão dos respiradores, que ainda não se sabe para onde foi o dinheiro, não se sabe quem foram os culpados, estão todos livres, leves e soltos. Este assalto, essas formas de violência urbana que nós temos, sem dúvida alguma, é uma consequência da corrupção. A corrupção é o problema ainda, é a pauta ainda da nação do Brasil. A corrupção não deixou de ser um problema na nossa nação. Ainda é a pauta da nossa nação. Por causa da corrupção, nós temos uma polícia precarizada, uma saúde do jeito como está, que a todo dia a gente fica orando, rezando para que se aumente leitos de UTI para atendimento tanto para as demais enfermidades como para a Covid e também a nossa educação horrível que temos. Saneamento básico, o André falava agora do planejamento urbano. A corrupção, em grande parte no Brasil, é em função disso, entende? Não se planeja a cidade, mas alguém está ganhando muitos apartamentos, alguém está enriquecendo com o prejuízo da urbanização desenfreada da cidade. E dizer também de que, em segundo lugar, de que nós temos esse assalto traz a nós e demonstra para nós o quanto os bandidos armados com armas são bem menos inofensivos do que os bandidos armados com caneta.
A caneta ainda é o grande problema do nosso país. Precisamos enfrentar a corrupção, organizar a nossa polícia. A nossa polícia precisa de inteligência, precisa prever o crime, precisa estar na frente do criminoso e não simplesmente sempre atrás, chorando o leite derramado. Eu vi o nosso governador numa entrevista na terça-feira dizendo e quase que enaltecendo os bandidos. Os bandidos fizeram um grande assalto, o maior assalto do estado e se saíram muito bem. O governador falando isso. Então imagina como que nós vamos ter uma polícia, uma organização para se contrapor a isso. Por último, eu gostaria de dizer aos nossos deputados federais de Santa Catarina e do Brasil, de que essa ação não é uma ação de um crime organizado. Essa ação não é a mesma coisa da pessoa que assalta uma padaria em busca de pão, ou de dois traficantes que se unem para traficar numa região da cidade. Essa ação é uma ação terrorista. Você fechar a cidade, você fechar um batalhão, você deixar uma cidade inteira sobre o terror, não é uma ação do crime organizado. Isso é um grupo terrorista que tem que ser caçado pelo Exército, tem que ter o envolvimento da Polícia Federal, o envolvimento das polícias internacionais, porque essas armas não são produzidas no Brasil, essas armas são contrabandeadas de fora, dos países nossos vizinhos, e, obviamente, um crime dessa proporção tem que ser unido, não pode se deixar ao cabo só da Polícia Militar de Santa Catarina, porque há um envolvimento já comprovado de criminosos de vários estados. Por último, a gente não pode mais ser leniente com criminoso desse calibre. Alguém com um fuzil, andando com um fuzil nas nossas ruas, não é, como já disse, a mesma coisa que alguém com uma faca, alguém com uma intenção de roubo numa padaria, numa farmácia. Alguém com um fuzil, andando nas nossas ruas, numa rua pública, tem que ser tratado como um terrorista, sim. Não podemos ser lenientes com esse tipo de crime, não podemos ser lenientes nem passivos a essas condutas. Vereador, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado também, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Serei bem breve pela dificuldade da fala. Antes de tudo, eu quero agradecer a solidariedade dos colegas, a passagem da minha mãe na última sexta-feira. Felizmente, a Covid nos levou. Essa doença é tenebrosa, ela é rápida, ela é traiçoeira. Eu também estou com Covid, tenho fazendo o tratamento, tenho passado dias muito difíceis, com muita febre. E a minha fala é para agradecer a solidariedade dos colegas, mas, acima de tudo, pedir novamente a quem nos acompanha que não brinque com essa doença. Todos estão cansados das medidas de segurança, das medidas sanitárias, mas é fundamental, é urgente, faz necessário para a defesa e promoção da vida que todos nós sigamos os protocolos de cuidado, os protocolos de prevenção para que a vida possa ser mantida. Ainda ontem eu estive no hospital e o atendimento demora demais porque são casos e mais casos que chegam todas as horas nas emergências. Então é claro que já estão faltando leitos e, infelizmente, nem todos conseguirão ser atendidos. Então, você que nos acompanhe, por favor, em defesa da vida, da sua vida, da vida daqueles que você ama, tenha paciência, se cuide, evite. Todos estamos cansados, mas para que a gente possa atravessar até que seja possível a vacina, nós precisamos superar essa fase. Eu quero aproveitar também para agradecer, pois na semana passada os colegas aprovaram um projeto que era muito importante para o nosso mandato, que era o projeto que sistematiza as políticas públicas para a primeira infância. Eu agradeço o voto favorável e quero aproveitar também renovando já o voto deixado aqui de sucesso, de bom êxito na sua futura gestão ao prefeito eleito, vereador Orvino, que essa lei possa fazer jus à sua nova gestão e possa inspirar a criação da rede de proteção à criança em São José. Nós precisamos e muito que as políticas públicas da primeira infância, principalmente dos 0 aos 6 anos, sejam sistematizadas, organizadas,
uma grande ação das diferentes pastas da Prefeitura Municipal de São José. Que ela possa ser a primeira porta para dar sequência ao necessário e futuro Plano Municipal da Infância e da Adolescência, que também urge e faz necessário. O projeto ele é simples, esse era o seu objetivo, mas cumpriu a missão de reunir as principais políticas públicas que vão garantir a dignidade dos primeiros anos de vida das nossas crianças. Somente assim nós vamos ver a nossa São José sendo transformada, sendo verdadeiramente transformada. Então, fica aqui o meu agradecimento ao voto favorável dos colegas, ao prefeito eleito, tem uma grande gestão que deixe sua contribuição e sua marca para a cidade de São José, e o pedido para que essa política pública possa se consolidar na nossa São José. Encerro pedindo mais uma vez a todos: cuidem-se, cuidem-se e cuidem-se. Esta doença ela é muito traiçoeira e é muito pesada. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, as vereadoras, vereadores, todos que nos assistem. Aproveitando ali, reforçando o que o vereador Antônio Lemos falou sobre o assalto de Criciúma, reforçar o pedido da família do policial militar Jefferson Luiz Esmeraldino, foi baleado em Criciúma, morador de Tubarão, já passou pela terceira intervenção cirúrgica e continua em estado grave. E ele precisa do sangue B positivo, O positivo e O negativo. Então, que possam as pessoas comparecer ao EMOSC, que também é importante esse momento de que todos possam fazer isso, né? Eu não consigo, já doei sangue há poucos meses, mas peço aí todos que nos assistem, aos nossos parlamentares aqui, os vereadores também, que se puder, faça doação de sangue, que é importante, é uma vida. Ele estava lá em defesa do cidadão, em defesa das pessoas, levou um tiro de fuzil na barriga, imagina só como foi isso. Então foi um caso muito triste realmente na cidade de Criciúma, e minhas condolências a todos aí, dos moradores de lá também, e parabenizar nossa Polícia Militar de Santa Catarina também, o IGP que está nesse trabalho, também a Polícia Civil que está na investigação também, que possam o mais rápido possível desativar essa quadrilha que está fazendo também outros assaltos em outros estados aí para o Brasil afora. Seria isso, presidente. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Nardir Arruda. Eu declino da fala, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Reinaldo de Assis Neckel. Boa tarde, presidente Edilson, vereadores presentes, vereadoras, continuam presentes na sessão, ao público que nos assiste pela TV Câmara. O vereador Antônio Lemos falou do assalto ao Banco de Criciúma e também do assalto aos valores da Ponte Hercílio Luz e dos respiradores. Mas agora nós vamos ter um assalto também no bolso do povo catarinense, no aumento da energia elétrica, que vão aplicar a bandeira 2, o acumulado e mais reajuste. Olha, o pessoal já está numa situação difícil. Ainda a Celesc vai aumentar a energia elétrica, vai cobrar os atrasados. Onde é que estão nossos deputados, o nosso governador? E certamente esse montante arrecadado aí vai ser dividido entre os acionistas, os grandes salários da Celesc. Isso é uma vergonha para o nosso estado de Santa Catarina. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Sanderson Messi de Jesus. Com a palavra, a vereadora Sandra Martins.
senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e senhores vereadores também, público que nos acompanham através das mídias sociais e também da TV Câmara. Eu gostaria de falar hoje de uma data muito importante e pouco falada que se comemora hoje, que é o Dia Pan-Americano de Saúde. Essa data é comemorada desde 1941, quando foi instituída pelo Decreto 8.229, que tinha o objetivo de mobilizar o continente em torno das campanhas de educação e prevenção, buscando qualidade de vida e bem-estar para todos os indivíduos. Essas campanhas educacionais, elas tinham como foco a conscientização da população sobre os principais cuidados necessários para prevenir doenças que são típicas de cada região. Graças a essa campanha do Dia Pan-Americano da Saúde, muitas conquistas foram alcançadas. No Brasil, uma das conquistas mais importantes que tivemos foi a erradicação da poliomielite, ou seja, paralisia infantil, que ocorreu depois de uma extensa campanha de vacinação, que se iniciou justamente nessa data, na data que comemora o Dia Pan-Americano de Saúde. Além disso, há ainda extensa campanha de controle regular das vacinações, boa alimentação e prática de esportes. A data, ela não nos lembra apenas de cuidar da nossa saúde, mas de olhar para a saúde da nossa região como um todo, exigindo do governo serviços públicos fundamentais para a nossa saúde, que são saneamento básico, vacinação, a atenção à saúde da população como um todo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde significa ter o corpo, a mente e a vida saudável. Porém, há outros fatores que a gente sabe, né, envolvidos nesse contexto, como o bem-estar e qualidade de vida, que tem em comum a busca pelo corpo e pela mente sã. Então, é bem importante que a gente comece a divulgar essa data, principalmente, né, nos órgãos públicos, para que eles possam dar a ênfase necessária e essencial que essa data precisa. O presidente, eu não consigo ver o meu tempo, eu não sei se eu posso entrar no outro assunto ou não. 2 minutos e 11 restam, vereadora. Restam? Ah, tá. Então, eu vou falar também, ontem, né, na realidade, o mês de dezembro é o mês de conscientização de prevenção ao HIV/AIDS, e ontem, o dia 1º, foi o dia que mais intensifica, né, essa data. E a gente sabe da importância que é trazer esse alerta à prevenção à infecção pelo HIV. Em Santa Catarina, os últimos anos, ele tem sido até de estabilidade, com uma pequena tendência de queda, pequena, né? No registro de novos casos de infecção e também no registro de doença. Então, há uma queda ali, mas, no entanto, a transmissão do vírus ainda é uma grande realidade aqui no estado, mesmo com tantas campanhas, com várias conscientizações. Sendo assim, então, a gente sabe que essa prevenção, essa discussão, ela é fundamental, continua sendo fundamental para o controle e o combate HIV. No ano de 2019, foram registrados aqui no estado 2.066 novos casos de HIV. Em um comparativo com o ano anterior, houve uma queda sim, né? Mas uma queda pequena, de apenas 222 casos com relação à AIDS. No ano de 2019, foram notificados, então, 1.205 casos da doença, contra 1.305 de 2018. Os homens são mais acometidos pelo vírus no estado do que as mulheres, as pesquisas mostram, né? Em 2019,
foram 1.428 casos novos, né, no sexo masculino, contra 660 casos no sexo feminino. Vereadora, já a seu faixa tempo esgotou. etária, eu trago isso porque é importante, né? Com todo esse meio de comunicação que a gente tem, com toda essa discussão, com todas as mídias sociais falando sobre isso, a faixa etária mais acometida ainda é o adulto jovem, de 20 a 29 anos, que tem o conhecimento todo na palma da mão. Seu tempo esgotou, vereadora. Já só para finalizar, presidente, dizer que a prevenção é fundamental. Busque o conhecimento. A gente sabe que o maior meio de prevenir é o preservativo, tanto masculino como feminino. Além de ter um baixo custo, a distribuição é gratuita nas unidades de saúde. Então, o alerta que eu deixo aqui no dia de hoje é: vamos usar preservativo. A AIDS continua aí, o vírus HIV ele está circulando sim, por mais, né, que não se ouça muito, que pense que acabou. Não acabou não, gente, está aí, os dados mostram. Muito obrigada, presidente. Com a palavra o vereador William Quadros. Está no quadro. Vereador William Quadros. O senhor está com a palavra. Quer se pronunciar ou vai declinar da fala? Declino da fala. Ok, vereador. Muito obrigado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para segunda-feira, dia 7, em horário regimental. Muito obrigado. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou e para melhor. Ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha